E era Deus desde o princípio. A Trindade cria todas as coisas e dá mandatos ao ser humano. Não dá mandatos aos evangélicos, dá mandatos aos seres humanos. A Adão, cabeça da raça. Cuidem da relação de vocês comigo, porque a partir dela que acontece todo o resto. Cuidem de tudo que eu criei, porque aqui está o sustento de vocês. E cuidem uns dos outros, porque é isso que eu faço com vocês. O homem decide, ao invés de ter Deus como referência da sua vida na existência, ele prefere comer do fruto e ele mesmo decidir o que é o bem e o mal. Isso se chama pecado. Ele se torna Deus de si próprio, rompe o primeiro mandato com Deus e passa a ser autorreferente. É ele quem diz o que é bom e o que é mal. Por isso que o jeito que ele cuida da criação e o jeito que ele cuida do outro é tão caótico e vai se degradando e se deteriorando. Esse é o estado de pecado. Estudamos também que Deus promete uma redenção, dizendo que da descendência da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Cristo. E ao longo de todo o Antigo Testamento, o movimento de Deus dentro do seu povo, seja no governo do rei, na palavra do sacerdote, ou na ministração do sacerdote, na palavra de um profeta, na simbologia do templo, do sábado, do sacrifício, tudo isso demonstra Cristo. E nós falamos sobre essa tipologia, a maneira como tudo que a gente vê ali atrás desemboca no Filho de Deus. E aquele reino, que era o reino de Israel, prefigurava um grande reino, que não seria mais nacionalista, não seria mais limítrofe, mas estaria em todos os corações. Aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, aquele templo apontava para a igreja, aquele sábado apontava para o verdadeiro descanso. Semana passada nós falamos sobre a igreja, que é o povo de Deus, que brilha a luz de Deus diante dos homens. E que essa comunidade, que não é mais um país, agora é um povo espalhado pela terra, demonstra para esse mundo que há um reino que reina sobre eles, diferente do reino dos homens. E aquilo que Deus colocou no ser humano como imagem e semelhança do seu ser, e que foi perdido pelo primeiro ser humano e pela humanidade no pecado, o primeiro Adão gera a humanidade que peca, um segundo Adão, que é Cristo, gera uma outra humanidade redimida. E que aquele primeiro Adão que preferiu tomar o lugar de Deus e assim morreu, em contrapartida enxerga um segundo Adão que prefere morrer do que fazer a sua própria vontade e obedece ao Pai. Nos convida para uma outra caminhada, onde de verdade nós só nos alimentamos daquilo que vem de Deus. E essa nova humanidade redimida dá origem à sua comunidade e igreja. E eu quero ler com você agora, olha, tudo isso que eu tenho falado nessa série é bastante básico. E hoje acho que eu vou para uma das coisas mais básicas das que são básicas. Que você já deve ter lido dezenas de vezes esse texto, eu nem vou ler o capítulo inteiro. João capítulo 15, a videira e os ramos. Temos uma série que eu preguei aqui durante a pandemia chamada A Videira. Se você se interessa por esse tema, nós falamos praticamente dos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Foi uma série longa, acho que foi quase um ano. Procure lá no YouTube. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Gostei disso. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem fruto. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Até aqui. O fruto do Espírito. Aliás, Paulo em Gálatas, capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Algo que o Espírito gera dentro de nós, nessa terra aqui, ó, e que brota. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E coisas semelhantes a essa, Jesus diz, que contra elas não há lei. O fruto é uma coisa que a gente gera de acordo com as sementes que Deus vai colocando em nós. Isso é uma coisa. Muita gente confunde o fruto com dom, porque a pessoa tem o dom disso ou daquilo. Jesus não está falando de dom. Nem o dom e nem o fruto são propriamente nossos. São chamados de dons do Espírito e frutos do Espírito. Ambos nos tornam servos, porque o fruto é aquilo que eu produzo para o alimento de alguém, e o dom é a capacidade que Deus me dá para servir alguém. Mas nesse caso, Jesus está falando sobre o fruto. Alguma coisa invisível, intangível, acontece dentro de nós quando Cristo planta a divina semente na nossa alma, no nosso coração. A parábola do semeador que saiu a semear é a palavra, que encontrou uma terra fértil, o nosso coração. E alguma coisa que os homens não podem ver começa a acontecer aqui dentro. E a cada momento que eu me deparo com a palavra de Deus, ou que a gente está numa reunião como essa, em comunidade, ouvindo a palavra de Deus, a cada passo que a gente dá no conhecimento de Cristo, a gente vai tendo alguns lampejos e falamos, caramba, eu nunca tinha percebido isso. E Deus que nos alimenta vai nos transformando aqui dentro. Mas aqui dentro os homens não podem ver. A gente fala de Cristo, do seu amor, das coisas que a gente sente e Ele faz em nós, mas os homens não conseguem ver. Eles conseguem ver o fruto que sai pelo ramo. O amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, a graça, a retidão, a maneira como a gente vive, age e reage. Aquele primeiro mandato, cuide da maneira como vocês vivem comigo, desemboca nessa existência, na maneira em que eu cuido dos outros e cuido da criação. O fruto é o que brota para fora de mim e que se torna visível para que as pessoas entendam que existe um reino em curso, uma realidade além dessa realidade que nos envolve e nos governa. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se você tiver tempo depois, leia Ezequiel capítulo 15, leia o Salmo 80.
A ideia no Antigo Testamento é de que a videira era Israel. E que Deus trouxe do Egito a sua videira e plantou. Porém, esses dois textos demonstram que o pecado de Israel fez com que Deus amaldiçoasse a videira e abandonasse a sua própria sorte. E quando Jesus propõe essa parábola, ele diz: atenção galera, a videira verdadeira sou eu. Ele evoca para si o centro da onde tudo surge, da onde tudo brota. Aquilo que era uma imagem veterotestamentária do reino, circunscrito num país, explode em Cristo para dizer: o meu reino vai estar em todo lugar. Eu sou a videira verdadeira. É daqui que tudo brota. E o meu Pai é quem cuida de tudo isso daqui. Isso aqui não tem a ver com projetos humanos. Isso aqui não tem a ver com uma ideia tecnológica, religiosa, mirabolante. Isso aqui não tem a ver com um sistema pré-programado de doutrinação ou de controle religioso, de crescimento ou de estruturação espiritual. Isso aqui é um negócio que a gente não tem controle e que acontece dentro de cada um, porque o agricultor colocou a sua videira. Isso é muito louco, irmãos. Ele plantou na terra a sua videira, Cristo, a videira verdadeira. A gente fala sobre isso na série, depois você ouve lá. A cruz é uma árvore morta, né? A cruz é uma árvore morta. A videira viva foi crucificada na árvore morta. Essa existência aqui é morte, mas os ramos partem daquele que vive. As pessoas perguntam: Zé, eu não sei qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Existe um certo burburinho desesperador no seio da comunidade evangélica. E Jesus só nos chamou para ser ramos. Sejam ramos. Tem dois movimentos de Deus, o agricultor no seu ramo. Ou ele poda quando não dá fruto, aliás, ou ele corta quando não dá fruto, ou ele poda quando dá fruto. A tesoura vem vindo, irmãos. Lá vem ela. Nós resistimos muito. Porque nós interpretamos errado o que significa fruto. E achamos que frutos são as coisas boas que a gente quer ter. Ou os dons que a gente quer mostrar. E não a vida que a gente deve frutificar. E Jesus disse: quem não frutifica desse jeito não é ramo. Está lá à toa. Para quem aqui cuida de planta, sabe que um ramo que não dá fruto está recebendo seiva e não está produzindo. É melhor você cortar para que aquela árvore tenha mais força para gastar com ramos que dêem um fruto. Agora, aquele ramo que dá fruto, ele está sempre podando. E por isso que no versículo 3 ele diz para os discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Porque cada vez que eu ouço a palavra de Deus e leio a palavra de Deus, alguma coisa como é que eu nunca enxerguei isso? Poda, Senhor. Como é que eu nunca entendi aquilo? Corta de mim, Senhor. Esse crescimento, ele é acompanhado de uma certa dor. A dor da poda, a dor que me conserta, a dor de me moldar na imagem do filho perdida, lá no Éden. Mas é aquela dor do prazer de saber que Deus trabalha em nós. Vocês estão sendo limpos pelas palavras que eu estou dizendo a vocês, porque as palavras de Cristo são vida e poder. As coisas de Deus, elas são simples e elas são de Deus. As coisas de Deus são simples e são de Deus. E na maioria das vezes a religião se torna um lugar onde as pessoas são deuses de si próprias.
querendo comer um fruto da árvore que eles querem, para alimentar a sua própria vontade de dizer o que é certo e o que é errado. Enquanto Jesus nos diz o contrário: eu sou a videira, e vocês são ramos, e vocês vão dar fruto, segundo a minha vontade. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Nosso chamado, nossa vocação, em primeiro lugar, estaca zero, é sermos ramos. Ramos que vivem a vida de Deus e geram frutos diante dos homens, que evidenciam que há uma outra realidade sobre a nossa realidade, que há um reino dos céus que governa sobre o reino dos homens, e que nós somos muito mais, ou cada dia mais, parecidos com o homem Cristo do que com o homem Adão. Cada dia menos estamos interessados no que nos alimenta, e cada dia mais nos alimentamos do que vem da videira. Cada dia mais estamos buscando que Deus produza algo para mim, e cada dia mais eu quero gerar frutos para Ele. Apesar de tudo isso se chamar fé, erroneamente, são caminhos completamente antagônicos. E é tão interessante que você pode enxergar duas pessoas, eu sempre digo isso, sentadas lado a lado dentro de uma comunidade, cantando, louvando, chorando, levantando as mãos, aplaudindo, se envolvendo em departamentos, contribuindo financeiramente, mas na cabeça de uma tem uma total gratidão de servir e gerar frutos, e na cabeça da outra tem uma total expectativa de que tudo que ela faz, ela seja retribuída por Deus. As duas coisas se chamam fé. Será? Aliás, cabe um parênteses também. A pessoa que disse: eu te darei tudo o que você quiser, e esse mundo, se prostrado, você me adorar, não foi Deus. Não foi Deus que disse: eu vou te dar o que você quiser, se você se prostrado me adorar. Jesus disse: morra para esse mundo e faça o que eu quero. Ele nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Eu acho que às vezes nós chamamos Genésio de Jesus, e achando que estamos adorando a Deus, Satanás está dizendo: vai fazendo que eu vou te dando o que você quer. Você acha, Zé? Eu acho, irmãos. Não posso discernir a vida de cada um, e Deus não me chamou para ficar metendo o nariz na vida dos outros. Mas se em 12 tinha um, em 100 quantos não tem? É um ditado legal esse, né? Se em 12 tinha um, em 100 quantos não tem? O interessante é que o fruto é da videira, não é do ramo. Eu não sei se você já viu um pomar, ou até uma videira, numa vinícola. É mais difícil a gente ver. É difícil você entrar na casa de alguém que tem um abacateiro. Lá em casa tem um pé de jabuticaba que a Blanche plantou. Está pequenininho, mas já dá jabuticaba, irmão. Boa. Os passarinhos vão lá ficar picando a jabuticaba. Ou uma laranjeira, uma macieira. Olha, você tem um pé de laranja aqui na tua casa, mas olha como esses galhos são bons. Não se fala isso, se fala como essa laranjeira é boa. Porque o ramo é só um ramo. O caminho do reino de Deus nos coloca na trilha de uma vocação humildade, servil. Nós somos apenas ramos, é por isso que ele lembra: eu sou a videira verdadeira, vocês são só ramos, menos. E o fruto é da videira, não do ramo. Se ele for cortado, ele seca, e ele não dá fruto, porque o ramo não tem vida sem a videira. Não, porque eu tenho dom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu venho aqui para ajudar a igreja, vou ajudar Jesus na sua obra. Pera. E Jesus fala: graças ao Pai que me enviou alguém para me abençoar, porque eu sozinho não conseguiria fazer a minha própria obra. Não tem vida sem ramo. Não tem vida se nós não estivermos conectados.
e o Espírito não nos alimentar, e a sua palavra e a sua comunhão não nos podar todos os dias. O interessante é que não existe ramo que depois de dar o fruto, numa autofagia, come o próprio fruto. Porque o fruto não é para o ramo. Primeiro que o fruto não é do ramo, ele é da videira. E o fruto alimenta um outro alguém, que não o próprio ramo. Porque o ramo se alimenta da própria videira. E a videira tem um agricultor. E o fruto é para o próximo. É para essa terra. É para esse chão. É de uns para com os outros. Porque o fruto mostra para os homens que o Espírito habita em nós. E nós nos alimentamos da seiva da videira. E a videira foi plantada pelo agricultor, que é o Pai. O interessante é o versículo 8, que diz assim: que eu desejo que vocês produzam muito fruto, e é nisso que é glorificado o meu Pai. O ramo não é glorificado pelo fruto. Quem é glorificado pelo fruto é o agricultor. A videira glorifica o agricultor. João capítulo 4. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. A videira satisfaz a vontade do Pai, gerando filhos e ramos. Os ramos glorificam a videira, sendo a imagem de Cristo e produzindo fruto. Quando aparece o fruto, ele alimenta as pessoas com amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, justiça, generosidade, porque o fruto alimenta os homens. Semana passada nós lemos Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque a videira cumpre a vontade do agricultor, e o ramo, a semelhança da videira, serve para que o fruto alimente os homens, e os homens glorifiquem ao Pai. Não tem glória para mim, não tem glória para você. A honra não pertence ao ramo, a honra é do agricultor. A glória é de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. É dele que parte a vida, é dele que parte a criação. É Ele que se sacrifica, é Ele que ama, é Ele que gera. Tudo pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a alegria da nossa vida é estarmos envolvidos na grata satisfação de sermos parte do seu corpo. Está preocupado? Onde é que é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Seja ramo. Seja ramo dentro do ônibus, seja ramo colocando gasolina, seja ramo quando você está no metrô, seja ramo no teu escritório, no meio da construção, no meio de um processo que você defende se você é um advogado, seja um ramo jogando futebol com os amigos, seja um ramo na sua reunião de condomínio, segundo as suas aptidões naturais. Deus vai te capacitar também com dons, e você vai ter um único objetivo: gerar fruto, para que glorifiquem o Pai que está no céu, e entendam e reconheçam o seu reino e a sua obra. O Filho é servo do Pai, nós somos ramos do Filho. O fruto alimenta o mundo, e isso glorifica o Pai. E Jesus disse: eu digo isso a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Existe na adicção um lugar doente de satisfação, saciedade e fome. A adicção e o vício oferecem para a gente esse ambiente. E a pessoa vai para se satisfazer e se satisfaz. E no instante seguinte, uma fome gigantesca se abre dentro dela.
não como uma lombriga, é uma anaconda. E ela vive de satisfação e fome, enquanto ela é consumida por aquilo. O reino de Deus nos propõe algo inverso. É onde eu satisfaço a vontade do Pai. E inexplicavelmente, sem correr atrás da minha satisfação e da minha vontade, Ele me diz: eu digo essas coisas para vocês para que a minha alegria esteja em vocês. É louco ver como pessoas correm atrás de fruto e se esquecem que o fruto não é para elas. Aliás, elas determinam o fruto diferente daquilo que diz a palavra ser o fruto do Espírito. Ela pensa em bênçãos, ela pensa em consumo. E ela acha que a sua satisfação é quando Deus lhe dá aquilo que ela pede. Apesar de que Deus dá, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Mas eu vejo muitos que são crentes dentro de uma adicção, de uma insatisfação eterna. Porque quanto mais eu faço de Deus o ente que satisfaz aquilo que eu quero, porque eu sou o Senhor, mais no dia seguinte eu tenho um buraco maior. E a minha relação com Ele é uma relação doente, de causa e efeito, de troca e barganha e de insatisfação. A minha satisfação não está no que eu ganho, está no que eu reparto. De maneira antagônica à natureza que nós vivemos nessa terra. A minha alegria não está no que eu recebo, mas no que eu proporciono. Bem-aventurado não é o que dá risada, bem-aventurado é o que chora. Bem-aventurado não é o que é saciado, é o que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado não é o forte que dá tiro e arrebenta, é o que é perseguido por amor de Cristo. Alegre e bem-aventurado é aquele que anda na contramão de um sistema doentio, que nos prende dentro de uma adicção louca, e que até a nossa fé é engolida por esse sistema. E que nós achamos que numa relação de barganha e troca, vamos ter a verdadeira alegria, enquanto Cristo diz: é a minha alegria que vai estar em vocês. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Andando com Cristo nós descobrimos a verdadeira alegria, que é fazer a vontade do Pai e realizarmos a sua obra. E no verso 7 e 8 ele disse: se vocês estiverem em mim, ramo ligado na videira, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. Essa parte eu gostei, Zé. Agora eu curti esse negócio de pedir o que eu quero e Deus me dá o que eu quero. Isso eu gostei. Como é que faz para ter isso? Jesus não está nessa frase dizendo: o que você pede você recebe. O assunto aqui não é petição e recebimento, não. O assunto aqui é transformação. Filipenses 2,13. É Deus quem realiza em nós o querer e o efetuar. E se eu estou ligado na videira, me alimentando da seiva que vem da videira, eu estou nele e as suas palavras estão em mim. Quando a gente serra um galho de uma árvore, para nós estamos fazendo uma secção. Mas se você pudesse enxergar as fibras, elas estão entrelaçadas. Porque a mesma fibra que vem daquele caule, ela continua para dentro do ramo, e do ramo para dentro do caule. Porque a vida do ramo está no caule e o caule está no ramo. Se eu estiver em vocês e vocês em mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou produzir em você o querer e o efetuar. Você está todo feliz porque você vai poder pedir o que você quer, mas sou eu que realizo em você o que você quer. Quando isso acontecer, você não vai querer mais o que você quer, você vai querer o que eu quero que você queira. Eu chego diante dele e falo: Senhor, posso pedir o que eu quero? Pode, o que você quer? Eu queria ver a salvação desse meu vizinho que briga com a mulher. Antes você tinha orado para Deus arrancar ele do condomínio. Mas agora que você está ligado na videira, você tem bondade e benignidade. Antes eu queria que o Senhor fuzilasse o cara que trabalha comigo, meu chefe. Mas agora o Senhor plantou uma compaixão e eu tenho dito: perdoa, Senhor, ele não sabe o que ele faz.
Sabe qual é o segredo de você pedir o que você quiser e Deus fazer? É quando o que você quer é aquilo que Ele quer que você queira. Nunca vai dar errado. Agora, enquanto o ramo lutar contra a videira, e ela disser, eu sou a videira, e ele fala, mas eu quero figo, mas eu sou videira, mas eu quero figo, não vai acontecer nada. Aí, enquanto isso acontecer, o ramo vai vir aqui na igreja e dizer, por que eu peço figo e Deus nunca me deu? Porque Ele é videira. Tem alguma campanha que eu posso fazer? Alguma oração especial? Algum saravá? Não, não tem. Não tem, porque não é uma questão de realização, é uma questão de humildade e transformação. O reino já está aqui. Ah, se o reino tiver espaço dentro de mim. Por isso Paulo diz, eu esmurro meu próprio corpo, eu luto contra mim mesmo, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e vira e mexe eu estou dando um fruto que não era para dar. Podre, estragado. Como o Pai me amou, eu amei vocês, e agora vocês permaneçam no meu amor. É muito triste olhar a sociedade como ela está. É muito triste. Tem ódio para todo lado. Mas nós somos de outro mundo e de um outro reino. E Jesus encerra dizendo assim, e eu gostei disso aqui, vocês eu não chamo mais de servo. Você tem amigo? Amigo mesmo. Amigo que você sente e fala, cara, eu preciso desabafar hoje. E você regurgita tudo que você precisa. Ele não se escandaliza com você. Ele até sabe que você está falando demais porque você está com a cabeça cheia. Ele fala, calma, traz mais uma coca para nós aqui. Calma. Vamos orar. E quando você faz aquela loucura, eu meti os pés pelas mãos, ele fala que tudo bem, você fez. Vamos devagar, vamos consertar isso aqui. Sabe amigo mesmo? O amigo, ele sempre vai ser verdadeiro com você. Aquele que está interessado em você, ele vai sempre ser bonzinho com você, sempre. Ele quer alguma coisa que você tem, então ele vai sempre te bajular. Bajulador, que puxa saco, esse daí está sempre, você é uma bênção. Sabe o que é, cara? É que eu tropecei. Não tropeçou, você está certo, Deus é que está errado, sabe? Não, mas eu fiz tal coisa, é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, esquece ela, o que vale é nós. E ele sempre quer te bajular e te colocar no pedestal de Deus, para que você derrame um pouco das migalhas para ele. O amigo de verdade, ele fala assim, eu vou te falar a verdade, cara, não é isso que Deus quer. Sabe o que Jesus disse? Eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor quer. Mas tudo o que o Pai quer, eu tenho dito para vocês. Eu sou amigo de vocês. Eu poderia dizer para vocês o que vocês querem, mas eu vou dizer para vocês o que o Pai quer. Por isso que eu sou amigo. Tem que podar isso aqui, isso ali, ó. Você não está entendendo que a sua vida não está frutificando. Você quer só para você. Você não entendeu o reino. Você não entendeu que o agricultor plantou a vinha e a vinha tem ramo e o ramo dá fruto. Que a vinha glorifica, se alimenta do Pai, o ramo se alimenta da vinha e o mundo se alimenta do fruto. E a glória da vinha é o Pai e do ramo é o Pai e do fruto é o Pai. Você não entendeu isso? Então eu estou sendo seu amigo para te falar a verdade. Geralmente na cultura de hoje se cancelam os amigos e se acumulam os bajuladores. Gente que fala o que eu não gosto de ouvir, eu corto. Aliás, não é o que eu não gosto de ouvir. Gente que fala a verdade da palavra, eu corto. Eu procuro alguém que tem um versículo diferente para me agradar. Eu sou amigo de vocês. Vocês precisam viver frutificando. Essa é a missão de vocês. O que eu faço, Senhor? Qual é a tua vontade, o teu chamado para mim? Irmão, é menos maluco do que você pensa. Segue frutificando. A alegria de Deus vai estar no seu coração. Essa é a nossa missão. Olha, se a gente conseguir fazer isso, já vai ser um negócio fabuloso. Eu já passei
por algumas fases, e muitas diferentes na vida. Mas eu me lembro de uma vez em que a grande campanha das igrejas era de oração para derrubar o principado e a potestade do Brasil. Depois de um tempo eu falei, caraca, o cara tem poder para expulsar a potestade do Brasil, mas a língua dele, o demônio que está na língua dele não consegue expulsar. O cara está dizendo que ele faz uma oração e que, sei lá, não sei quantos quilômetros, não vai ter demônio nenhum, mas a maldade, a luxúria, a malícia que está dentro dele, ele não consegue expulsar? É muita espuma, aproveitando o carnaval, e pouco chope. É muito colorido, mas tem pouca vida. É uma figueira cheia de folhas, que é um outro texto de Jesus, mas ele chacoalha, e ela não tem figo. E ele diz, nunca mais nasça fruto de você. E ela seca no dia seguinte. E os discípulos falam, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ela nunca foi figueira. Ela só é figueira se ela tiver figo. Você só vai ser evangélico se você tiver evangelho. E nós só seremos cristãos se tivermos Cristo. Só seremos espirituais se vivermos no Espírito. Não é uma nomenclatura, é uma essência. Que a nossa oração nesse domingo de feriado seja, Senhor, eu quero ser mais feliz, trabalhando menos por mim e mais para Ti. Eu não tenho dúvida que não vai me faltar coisa pequena nem grande. Eu não tenho dúvida que a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. E que antes de eu pedir o que eu preciso, o Senhor já sabe o que eu necessito. E quando eu vou plantar o milho, o Senhor já vem rotando o bolo de fubá que o Senhor comeu. E que ao invés de eu trabalhar para satisfazer as minhas adicções, eu quero ser um ramo simples e humilde, que não tem vida sem o Senhor. E o que faz para a glória do Pai. E só dá fruto segundo a videira. Mas eu quero ter a tua alegria. E disse Jesus, o meu mandamento é esse, que vocês vão e deem muito fruto,